As discussões sobre o fim do foro privilegiado avançam nas bancadas de alguns partidos dentro do Congresso Nacional. Reportagem agora da Vitória Abel. As bancadas do PP, União e PSD têm se mostrado favoráveis à discussão do fim do foro privilegiado, com possíveis modificações na proposta de emenda à Constituição 333, que prevê a retirada do julgamento de autoridades do Supremo Tribunal Federal. Parte dos deputados, porém, demonstra um temor no envio dos processos à primeira instância, onde ficariam à mercê de uma ampla gama de juízes locais. Uma das saídas debatidas seria o envio de processos aos tribunais regionais federais de cada região. Apesar da pressão por uma saída que blinde os deputados, o presidente da Câmara, Hugo Motta, não deve avançar com a pauta nas próximas semanas. Isso porque ele quer priorizar os assuntos econômicos, além do projeto de proteção a crianças e adolescentes no ambiente digital. Em entrevista à Globo News, Motta defendeu cuidado com o tema para que uma possível mudança no foro não seja vista como uma forma da Câmara buscar impunidade, mas reconheceu que há um sentimento de incômodo com algumas decisões do STF. A proposta original, de autoria do ex-senador Álvaro Dias, de 2017, prevê a retirada de membros do Congresso Nacional e ministros de Estado da alçada do STF, mantendo na Suprema Corte apenas o presidente da República, o vice-presidente, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e o presidente do STF. O texto foi apresentado em meio à Operação Lava Jato, com o objetivo de evitar que acusados por corrupção pudessem ser beneficiados pela proximidade com ministros do STF. Agora, a bandeira do fim do foro privilegiado voltou a ser levantada neste ano, após as medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro serem ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Também é mencionada pelos deputados a possibilidade de manter os casos no STF, mas com aval dos plenários da Câmara e do Senado, uma espécie de licença parlamentar para que os processos avancem. O STF concentra ao menos 80 ações envolvendo parlamentares por suspeitas de usos indevidos de emendas parlamentares. O MDB e a base governista se mantêm contra a proposta de blindagem dos parlamentares. Existe ainda um temor com a reação da opinião pública sobre o assunto, levando os parlamentares a um desgaste. Há um ano da eleição eleitoral, deputados do Centrão não devem arriscar apoiar um tema que tenha alta rejeição pela sociedade. De Brasília, Vitória Abel. Hora de análise aqui, Acácio Miranda, Túlio Nassa, e eu quero começar com Acácio. Acácio, quando a pessoa comete o crime durante a sua função, ela teria que ser julgada pelo Supremo, depois ela não está mais no poder. A gente observou, o julgamento de Lula foi um na Justiça, o Bolsonaro está sendo outro. Várias mudanças aí, se tem foro, se não tem, mas quando cai no Supremo não tem mais como recorrer, né, Cássio? Exato. Nós falávamos aqui no off, essa jurisprudência mudou mais ou menos 9 vezes na última década, do mensalão para cá. E é exatamente o que você diz. Quando o crime é cometido durante o exercício do mandato, a aplicação do foro por prerrogativa de função, e mesmo que este mandato termine, a competência permanece, no exemplo dado por você, no Supremo Tribunal Federal. É o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, onde supostamente as condutas que lhe são imputadas foram praticadas durante o exercício do mandato, ele não foi reeleito e, mesmo assim, a competência permaneceu no Supremo Tribunal Federal. E isso acontece porque nós tivemos um caso notório aqui no Brasil de um ex-governador da Paraíba que ele ficava jogando com uma jurisprudência que perdurava na época, no seguinte sentido: ele tinha mandato, o Supremo pautava o julgamento, ele renunciava e o processo voltava para a primeira instância. Ele disputava uma nova eleição, era eleito e o processo voltava para o Supremo. O Supremo pautava, ele renunciava. Para evitar esse tipo de coisa, a jurisprudência atual é essa a qual você fez menção.
Agora, Túlio Nassa, o que a gente percebe é que existe também uma pressão da opinião pública contra, né, isso, pelo fim, inclusive, do foro privilegiado. Você acredita que ele pode, então, ir à votação e ser pautado por conta disso? Olha, uma coisa é a possibilidade política desse projeto ser pautado. Aí há vários fatores que dificultam realmente o andamento dessa pauta, inclusive a própria pressão do Supremo Tribunal Federal. E é nesse ponto, pressão do Supremo Tribunal Federal, que eu entro no segundo assunto, qual seja, seria bom ou ruim acabar com o foro privilegiado? Veja, a Constituição fala que os poderes devem ser harmônicos e independentes entre si. E, portanto, o judiciário deveria julgar os parlamentares, os deputados, os senadores, de forma isenta, fora de pressões políticas. E o que a gente tem visto hoje, Márcia, infelizmente, é uma mistura entre pressões políticas e julgamentos. Vejamos o caso do IOF. No caso do IOF, o Supremo disse, olha, primeiro vamos tentar um acordo. Se não houver acordo, eu vou declarar se é constitucional ou inconstitucional. Vejamos o caso do PL da anistia. Uma pressão grande do Supremo Tribunal Federal para que não se paute esse PL da anistia. E qual que é a moeda de troca? É o julgamento sobre as emendas parlamentares. Ora avança, ora diminui. Então, essa troca de pressão ela é muito ruim para a independência e para a harmonia entre os poderes. Seria muito melhor, realmente, que os deputados, os senadores, fossem julgados fora dessa pressão política. E, portanto, a ideia de serem julgados pelos tribunais regionais parece a mais equilibrada. A primeira instância realmente seria uma temeridade, porque você tem ali mais de 5 mil municípios no país e você dotaria juízes de cada comarca com o poder realmente de tirar o mandato de um parlamentar, algo que seria temerário. Mas a ideia de colocar nos tribunais regionais, onde muitos juízes de carreira ali tomam assento, seria uma medida mais razoável para o nosso sistema de freios e contrapesos para que os poderes possam ser mais independentes e harmônicos.